Capítulo 8. Coreia do Norte. Lutando por um sistema fracassado. Você sabia? O socialismo provocou diretamente milhões de mortes por desnutrição na Coreia do Norte. A situação política norte-coreana é mais fruto do socialismo que dos caprichos de seus ditadores. Como outros tiranos socialistas, Kim Jong-il mistura política com biologia. É difícil acreditar que a história faz surgir monstros toda vez que um governo centralizado, excepcionalmente poderoso, é criado. Sinceramente, quais seriam as probabilidades de Kim Il-sung, a verdadeira definição política de um monstro, ter um filho igualmente monstruoso, se não ainda mais, para herdar seu império? Quais seriam as probabilidades de que o grande demônio do século XX, Vladimir Lenin, contasse com um tenente igualmente perverso, Joseph Stalin, para continuar sua obra quando morresse? E quais seriam as probabilidades de que Stalin visse sua imagem refletida em Adolf Hitler, outro monstro que se ergueu da penumbra da política no mesmo momento histórico? Muito pode ser dito sobre a imoralidade desses homens, mas há tanto, ou provavelmente mais, a ser dito sobre as ideologias por eles adotadas. Ideologias movem o mundo. Uma ideologia política é o que difere um criminoso comum de um tirano genocida. Uma ideologia política é o que transforma um estudante de artes amargurado em Hitler, ou um ladrãozinho de bancos em Stalin. Surge então a pergunta: que tipo de ideologia pode ter transformado o time de pai e filho, tiranos da Coreia do Norte, nos senhores de um estado anacrônico, faminto e escravo, uma ilha de stalinismo antiquado em meio ao março do crescente capitalismo asiático? Tal ideologia tem um nome: Juche. Na ocasião do 70º aniversário do ditador norte-coreano Kim Il-sung, seu filho, Kim Jong-il, futuro ditador, publicou um ensaio sobre a ideologia Juche, a filosofia por trás do regime socialista de sua família. Trata-se de um documento bastante banal e bombástico, mas é notável por seu forte, na verdade, fanático, compromisso com a ideologia de um planejamento centralizado socialista. A Juche sustenta que o homem é o centro do universo, possuindo poderes ilimitados para transformá-lo, desde que tenha o tipo certo de liderança política e siga os princípios corretos. Como diria outro líder, que tentou transformar sua sociedade, a ideologia Juche diz que somos a mudança pela qual esperávamos. Kim escreveu: a ideologia Juche é um novo pensamento filosófico, centralizado no homem. Como disse o líder, Kim Il-sung, ela é baseada no princípio filosófico, de que o homem é senhor de tudo, e tudo decide. A mesma levantou a questão fundamental da filosofia ao considerar o homem seu fator principal e elucidou o princípio filosófico, de que o homem é senhor de tudo e tudo decide. 76. Esse tipo de pensamento heróico e antropocêntrico é familiar aos estudiosos de Jean-Jacques Rousseau, que via o soberano, em seu caso, um soberano abstrato, o Estado de Direito, como uma espécie de receptáculo, por meio do qual a vontade coletiva é coletada e canalizada ao Estado, o caldeirão onde é fervida até virar política por meios obscuros. Ecos de Rousseau podem ser ouvidos ao longo da história do socialismo, e não é por coincidência que os defensores do antidemocrata Hugo Chávez o descrevem, num tom apologético, como um democrata rousseauiano, o que significa um não-democrata. Os norte-coreanos certamente não têm em mente uma democracia familiar quando descrevem sua nação como uma república democrática popular. Se não é por meio da democracia, como pode o homem decidir tudo? E o que quis dizer Kim com a expressão de maneira prestativa? Ele explicou suas ideias. Dizer que o homem é senhor de tudo significa que ele é o mestre do mundo e de seu próprio destino. Dizer que o homem tudo decide significa que ele desempenha o papel decisivo na transformação do mundo e ao moldar seu destino. O princípio filosófico da ideologia Juche é o da filosofia antropocêntrica, que explica a posição e o papel do homem no mundo. O líder deixou claro que o homem é um ser social,
com Shajuzong, uma expressão peculiar coreana que, grosso modo, significa consciência social, criatividade e conhecimento. O homem, por meio de sua existência material, não é somente um ser material, é o ser material mais desenvolvido, um fruto especial da evolução do mundo material. O homem já era proeminente ao emergir do mundo da natureza. Ele existe e se desenvolve reconhecendo e mudando o mundo, para que este sirva suas necessidades, ao passo que todas as outras vidas materiais permanecem. O homem, obviamente, não pode viver fora do mundo, ele vive e conduz suas atividades no mundo. A natureza é o objeto do trabalho do homem, e também a fonte material de sua vida. A sociedade é uma comunidade onde as pessoas vivem e conduzem atividades. Ambientes naturais e condições sociais exercem grande efeito sobre a atividade humana. Se os ambientes naturais se mostram bons ou maus, e, em particular, se os sistemas político e econômico de uma sociedade são progressistas ou reacionários, tais fatores podem afetar de maneira favorável o empenho humano em remodelar a natureza e desenvolver a sociedade ou limitar e restringir tal atividade. Contudo, o homem não se adapta meramente a ambientes e condições. Por meio de sua atividade independente, criativa e consciente, ele continua a transformar a natureza e a sociedade, mudando a seu bacharel prazer, o que não atende às suas necessidades, e substituindo-o, que é antiquado e reacionário, com o que é novo e progressista. 77. Isso significa que a realidade não é a realidade, mas apenas o material bruto com o qual o todo-poderoso homem, pelo qual Kim claramente, quer dizer o todo-poderoso Estado, molda uma nova realidade de acordo com os mandatos dos políticos. Exceto pelo canibalismo, o que mais vem produzindo esse socialismo? Dezenas de milhares de pessoas sofreram com o último estado de fome na Coreia do Norte, entre 1995 e 1997. Lei, que pediu para que seu verdadeiro nome não fosse divulgado, era uma funcionária num escritório estatal, que registrava as mortes em sua cidade. É uma bela jovem de 29 anos, com cabelos encaracolados até os ombros, e uma pele lisa e impecável, que não revela as dificuldades pelas quais passou, e que encontra dificuldade para explicar. Começamos a ver casos de canibalismo, relembra, fazendo uma pausa. Você provavelmente não entenderia. Ela segue adiante. Quando se está morrendo de fome, você vai à loucura. Não posso condenar o canibalismo. Não que eu quisesse comer carne humana, mas sofríamos tanta fome. Vi uma mulher ser questionada por canibalismo. Ela disse que o gosto era bom. O recebimento de auxílio internacional por meio de alimentos gradualmente interrompeu o estado de fome, deixando um número de mortos estimado entre 300.000 e 2 milhões. Washington Post, 2003. Provavelmente não há ideia mais perigosa do que acreditar que uma sociedade pode ser aperfeiçoada, que os homens que nela residem podem também ser aperfeiçoados, e que podemos, por vontade própria, começar a substituir o que é antiquado e reacionário pelo que é novo e progressista. Não que não tenhamos tentado. Lenin, Stalin e Mao viam grandes parcelas de suas sociedades como obsoletas e reacionárias e tentaram eliminá-las. Hitler ficou conhecido por protestar que os judeus não são socialistas, ao explicar seu antissemitismo. Mas se você acredita que é possível controlar todo o conhecimento relevante de uma sociedade, que pode tomar decisões racionais para governar cada aspecto da vida, e que possui um mandato histórico que o permite fazê-lo, deve acreditar que é capaz de criar uma espécie de utopia, um paraíso político na Terra. No entanto, quando o plano fracassa, e o plano sempre fracassa, deve-se encontrar alguém para culpar. Ao longo do século XX, movimentos políticos que se entendiam por socialistas foram responsáveis pela morte de cerca de 100 milhões de pessoas. 78 na China, no
Camboja e na URSS, a convicção na perfectibilidade da sociedade não levou a um paraíso terrestre, mas sim a um inferno, especialmente para os pobres desafortunados que foram classificados como antiquados e reacionários por regimes socialistas que implementavam o melhor pensamento científico que conseguiram elaborar para administrar as questões humanas. Sob a ideologia Juche, esse pensamento alegadamente científico tem três componentes: Chaju, ou independência política, Sharip, ou independência econômica, um conceito não muito diferente da ideologia Swadesi de Gandhi, e Shaui, ou defesa nacional agressiva. No que diz respeito à independência política, a ideia de que o norte-coreano comum pudesse ter qualquer interferência nas questões do Estado é claramente um anátema ao regime de Kim. Já Chajui, caso signifique algo, é sinônimo do nacionalismo norte-coreano. Também há pouco a dizer sobre Shaui. A Coreia do Norte sempre usou de agressividade em suas operações militares, aterrorizando seus vizinhos, torpedeando um navio aqui e ali e usando seu arsenal nuclear como ferramenta de chantagem. Nacionalismo e militarismo são características bastante comuns aos estados socialistas, particularmente nos mais abrangentes, mas nada há de singularmente socialistas sobre eles. A Sharip de Kim, entretanto, a filosofia de independência econômica da ideologia Juche é de certo interesse e digna de ser estudada como uma corrente da economia socialista. A Sharip, assim como a Swadesi, é uma convicção na autoconfiança. Como tal, rejeita o comércio e os investimentos internacionais. De certa forma, é inconcebível que um Estado socialista pudesse aceitar o comércio internacional com economias não socialistas, acreditando que a iniciativa privada voltada para o lucro é, por definição, um ato de exploração das classes operárias, um regime socialista que fizesse parte do fruto daquela árvore supostamente venenosa estaria enriquecendo à custa dos mesmos trabalhadores, cuja libertação do capitalismo é sua própria razão de existir. Num regime socialista abrangente não deve existir lucro, uma vez que ele é, de acordo com a teoria do valor-trabalho, a prova do crime capitalista. Obviamente, sem lucro não há como financiar o comércio. Os socialistas sempre esperaram ludibriar a questão por meio de grandes excedentes de produção industrial e agrícola, mas é claro que suas economias raramente, para não dizer nunca, produzem em excesso. Como resultado, as sociedades socialistas muitas vezes recorrem a formas brutas de nacionalismo econômico, argumentando que tudo o que é necessário na vida pode ser produzido localmente sob as condições socialistas. Esse tipo de retórica nacionalista também é bastante comum em setores planejados pelo governo nos países não socialistas. É possível ouvir ecos da retórica Sharip nos discursos de progressistas americanos, que lamentam a dependência do país em relação ao petróleo estrangeiro. A Coreia do Norte não só rejeita a dependência em relação ao petróleo estrangeiro como a tudo que vem do exterior, pelo menos na teoria. Na prática, o país recebe ajuda em forma de alimentos vindos do Ocidente, assistência médica e energia fornecida pela Coreia do Sul e outros meios de assistência humanitária internacional. Juche e Sharip fazem parte da Constituição norte-coreana e a decisão do país de se manter isolado economicamente resultou nas consequências inevitáveis familiares a qualquer estudioso do socialismo. Como relatou o jornalista Michel Lerner, o plano de 5 anos implementado por Kim Il-sung no final dos anos 1950 obteve certo nível de sucesso dos alimentos cotidianos, como pasta de feijão e molho de soja a produtos ocidentalizados como cerveja e refrigerantes. O regime socialista conseguiu nacionalizar quase toda sua produção, alcançando uma marca entre 90% e 100%, segundo a maior parte das estimativas. Encurtando o futuro. Aos 16 anos, Myung-bok já tem idade para se alistar no exército norte-coreano. Por sua aparência, seria difícil de acreditar.
o adolescente tem pouco menos de 1,5 metros, a altura de um aluno americano do 5º ou 6º anos. Myung-bok escapou do norte comunista no último verão, para se juntar à sua mãe e irmãs mais novas, que fugiram para a China. Quando as encontrou, sua irmã Eun-ang, de 14 anos, não reconheceu o garotinho mirrado avançando pelo caminho de terra que levava sua cabana num povoado próximo à fronteira norte-coreana, a quem não vira nos últimos 4 anos. Não acredito que este é meu irmão mais velho, disse Eun-ang, com tristeza, ao lembrar os tempos de infância, quando sua altura não ultrapassava os ombros de Myung-bok. Hoje ela consegue ver o topo da cabeça do irmão sem precisar se colocar nas pontas dos pés. Os adolescentes fazem um ritual quase diário. Colocam-se prostrados diante de um armário de madeira, onde fazem marcas com um canivete, esperando que, ao se alimentar com uma dieta regular, Myung-bok cresça bastante para recuperar seu status de irmão mais velho. O Programa Mundial de Alimentação e a Unicef relataram no último ano que a subnutrição crônica deixara 42% das crianças norte-coreanas atrofiadas, o que significa que seu crescimento foi seriamente comprometido, provavelmente de maneira permanente. Um relatório precedente feito por agências das Nações Unidas alertou sobre provas contundentes de que a atrofia física poderia ser acompanhada por danos intelectuais. Los Angeles Times, 2004. Entretanto, os regimes socialistas normalmente não se limitam a fazer planos para a indústria do refrigerante. Kim Il-sung embarcou numa campanha de amplo alcance para atingir de maneira veloz e maciça essa industrialização, a redistribuição de terra e dos recursos agrícolas, e projetos similares de reorganização econômica em larga escala. Passados poucos anos, a população sob o regime de Kim sofria com a fome. Faltava habitação, a eletricidade não chegava em boa parte do território, e era inconstante no resto, os serviços de água e esgoto estavam em frangalhos, e a infraestrutura do país entrou rapidamente em ruína, situação na qual se encontra até hoje, exceto pela Torre Juche e seus 170 metros de altura, monumento erguido em homenagem a Kim Il-sung, composto por um bloco de granito para cada dia de sua vida até o momento da construção da torre. Em pouco tempo, o país sofreu os efeitos da fome e milhões de pessoas morreram. Lerner relata uma alegre transmissão da rádio estatal nos anos 1990. Hoje irei ensiná-los maneiras saborosas e saudáveis de comer grama silvestre. 79. No auge da fome, os norte-coreanos passaram por algo ainda pior. Relatos de canibalismo chegaram aos círculos de inteligência e à imprensa internacional. O louco Kim Jong-il. Um insulto aos loucos. Para muitos, isso parece uma loucura completa. Estrangeiros, principalmente os ocidentais, frequentemente descrevem Kim Jong-il como insano ou irracional e caracterizam o comportamento de seu governo como bizarro. Não sabemos muito sobre a Coreia do Norte e sobre quem é Kim Jong-il, disse certa vez o deputado da Califórnia Jae Kim. Sei que não se trata de um sujeito racional. 80. O que não percebem é que Kim está agindo de acordo com a ideologia Juche, uma forma de socialismo excêntrica, não há dúvida, mas que nos deveria ser familiar, dada nossa experiência com outras expressões do socialismo, de modo a compreendermos a conduta aparentemente errática de Pyongyang. A Coreia do Norte não é formada pela personalidade de Kim Jong-il, espalhada por todo o seu território, mas sim pela grossa camada de socialismo que o cobre. Muitas vezes foi notado que o regime de Kim se torna mais belicoso precisamente nos momentos em que está mais vulnerável e precisa buscar ajuda da Coreia do Sul ou do Ocidente. Mas a conduta de Kim é muito menos previsível sob a luz dos mandatos da ideologia Juche, que sustenta que a Coreia do Norte possui um mandato histórico para implantar o socialismo integral, em seus próprios termos, seguindo seus próprios interesses, definidos como idênticos ao
Autointeresse tacanho do regime em vigor, independentemente de qualquer influência externa. Seguindo a ideologia Juche, a Coreia do Norte rejeita os valores estrangeiros exatamente pelos mesmos motivos que, teoricamente, o faz com os produtos estrangeiros. Ambos são incompatíveis com o socialismo. Se isso é loucura, é do tipo que pega. Stalin sofria da mesma doença, assim como Lenin, e Mao, e Hugo Chávez, mais recentemente. A teoria da loucura na história mundial nos revela muito pouco sobre a conduta de tais regimes, a compreensão da ideologia socialista e suas implicações nas conturbadas realidades da vida econômica como de fato ocorrem, é muito mais esclarecedora. Eu não usaria a palavra louco para descrever Kim, disse a especialista sobre a Coreia do Norte Kong-dan-oh, numa entrevista jornalista Laura McClure. É um ditador bastante inteligente, corajoso e audaz, que sabe como controlar a sociedade e age estrategicamente para surpreender seu povo e o mundo. Não é diferente de uma pessoa como Stalin ou Saddam Hussein, mas sob muitos aspectos foi mais bem-sucedido. A economia vem sendo devastada desde o início dos anos 1990, mas ainda assim o país consegue seguir junto. Algo impede de desmoronar 81. Ou acredita que o que mantém o país unido é o punho de ferro de Kim, um governo com base no terrorismo estatal e na retaliação violenta do regime a seus críticos. Mas o mais provável é que o fator que mantém a Coreia do Norte unida seja a ideologia Juche, que se entrelaça em cada aspecto da vida norte-coreana de modo difícil de ser compreendido por aqueles que nunca viveram numa sociedade hermeticamente fechada. Nas palavras de um desertor norte-coreano, jamais pensei que a ideologia Juche fosse algo fechado ou opressivo. Simplesmente aceitava como verdade. Não poderia imaginar ser desleal a Kim Il-sung. Fiquei triste quando ele morreu, tanto quanto senti a morte de meu pai em 82. Essas lições infelizmente se perderam na esquerda moderna e naqueles que continuam a romantizar o socialismo. Num artigo para a revista trimestral International Socialism, Owen Miller ensaiou a ladainha familiar dos defensores do socialismo, no que diz respeito a regimes como o da República Democrática Popular da Coreia. O que está acontecendo em Pyongyang não é o verdadeiro socialismo, mas sim o capitalismo estatal. Não é culpa do socialismo, mas o resultado da influência maligna de Joseph Stalin, cujos agentes dominaram a Coreia do Norte em seus primórdios. É porque o país não é democrático o suficiente, nacionalista em abundância e um Estado dos trabalhadores ilegítimo. Num exercício bizarro de equivalência moral, ele escreve que em seus primórdios, o regime norte-coreano era um governo de marionetes não muito diferente do Iraque ocupado dos dias de hoje 83, mas há, obviamente, uma diferença clara. O socialismo. A Coreia do Norte não foi o único estado a usar a fome como arma de terrorismo em massa. O Holodomor de Stalin fez com que cerca de 10 milhões de ucranianos morressem de desnutrição e muitos milhões perecessem sob os períodos de fome induzidos politicamente por Mao. Esta é outra maneira de chamá-lo. Crepúsculo no reino malvado dos anões eremitas. Mario Loyola, descrevendo a crise do regime norte-coreano, National Review, 2010. Devemos também considerar que a causa de todo esse sofrimento não foi a presença de homens maus, mas de ideias equivocadas. Quando os americanos olham para seus pais fundadores, normalmente ficam admirados pela sorte que tiveram ao fazer parte da criação da República, um grupo de homens, que incluía o austero aristocrata George Washington, o democrata Thomas Jefferson, o prático Alexander Hamilton, o cético Benjamin Franklin, o idealista Tom Paine, e o restante dos iluminados de 1776. Eram todos grandes homens, não há dúvida, mas se a Revolução tivesse tomado outro rumo, se tivesse seguido os passos da Revolução Francesa e descambado em terror, opressão e repressão, nossas opiniões sobre essas
pessoa seria consideravelmente diferente. Os fundadores americanos eram grandes homens, mas também trabalhavam a serviço de grandes ideias, o pensamento cético yankee de que, com um simples governo republicano para defender as fronteiras e enforcar ladrões, as pessoas ficariam melhor se cuidassem de si mesmas. Cada ditador do século XX parecia singularmente perverso, até que sua crueldade fosse equiparada ou ultrapassada pelo ditador da nação vizinha. Qual a probabilidade de que homens perversos pudessem chegar ao poder, mais ou menos na mesma época, na Alemanha, na Itália, na Rússia e na China? Uma explicação mais plausível é que, por mais malévolos que fossem esses ditadores, foi a ideologia que seguiam, e não o caráter moral peculiar deles, que assumiu o papel de fator decisivo. A ideologia do planejamento central é um convite ao exercício do poder ditatorial e da repressão, como argumentou Hayek com tanta habilidade em O Caminho da Servidão. No entanto, não precisamos voltar à história do século XX para explorar essa questão. Em nosso tempo, ainda perdura no mundo uma verdadeira, abrangente e comprometida iniciativa socialista, a República Democrática Popular da Coreia do Norte. Embora seja em grande parte isolada do mundo, o que lhe rendeu o apelido de Reino Eremita, a Coreia do Norte fez de sua ideologia socialista de governo uma questão de conhecimento público. Kim Jong-il publicou uma vasta literatura sobre o tema, e Pyongyang ganhou clubes de admiradores pelas capitais ocidentais. O grupo de estudo da ideologia Juche na Inglaterra, por exemplo, se autoproclama aberto àqueles que, 1. Apoiam incondicionalmente a ideologia Juche, 2. Desejam implantá-la na Inglaterra, 3. Amam a República Democrática Popular da Coreia, o Partido dos Trabalhadores da Coreia, Kim Il-sung e Kim Jong-il 84 para o bem da Inglaterra, esperemos que seja um grupo pequeno. E o macaco passou a andar ereto, e se tornou um socialista. A ideologia Juche toma a pretensão científica do socialismo, a convicção de que todo o conhecimento de uma sociedade pode ser descoberto, organizado e implantado por uma autoridade central, e a leva à conclusão mais extrema. Não só ela afirma que governar uma sociedade é uma ciência, mas sugere ainda que se trata de uma ciência em particular, a biologia. A aplicação equivocada de teorias científicas à vida social era uma característica notavelmente comum e influente dos intelectuais do século XX, e nenhum conceito científico foi tão citado ou tão mal interpretado quanto a teoria da evolução de Charles Darwin. Embora o darwinismo social, a malversação mais nefasta do pensamento evolutivo, seja normalmente, ainda que de maneira injusta, associado às organizações e aos movimentos de direita, havia também uma boa parcela do darwinismo social em andamento, no que hoje chamamos de esquerda ou lado progressista do espectro político. A fundadora da paternidade planejada, Margaret Sanger, que via o planejamento da vida familiar nas mesmas linhas que Lenin imaginou o planejamento da economia mundial, era uma notória expoente da variação racial eugênica do darwinismo social. Aldous Huxley era outro. Os darwinistas sociais tendiam a ver na teoria da evolução uma diretriz para a interação do Estado com o indivíduo e com grupos de indivíduos. Sanger almejava uma rigorosa intervenção estatal para impedir o nascimento de cidadãos inaptos, opinião compartilhada pelo icônico juiz liberal da Suprema Corte, Oliver Wendell Holmes. Anos mais tarde, a Suécia socialista se veria em meio a um escândalo devido a seus programas de esterilização involuntária e outras atividades de tons eugênicos. Os socialistas acreditavam, porém, que as ideias de Darwin revelavam novos ângulos da evolução de sociedades inteiras. O próprio Marx acreditava numa lei de ferro relativa à evolução socioeconômica, pela qual o feudalismo foi substituído pelo capitalismo, e este, por sua vez, estava destinado a ser substituído por uma forma provisória de socialismo, que seria substituído pelo socialismo em sua plenitude.
Mesmo hoje, os socialistas e outros simpatizantes do anticapitalismo mencionam a evolução socioeconômica como se fosse um equilíbrio pontuado tal qual a especiação, mencionam o capitalismo tardio, o capitalismo financeiro e, com esperança nos olhos, o pós-capitalismo. Stalin lançou mão de uma visão bastante darwiniana da evolução política quando escreveu: diferentemente da metafísica, a dialética não considera o processo de desenvolvimento como um simples processo de crescimento, em que mudanças quantitativas não conduzem a mudanças qualitativas, mas como um desenvolvimento que passa de mudanças quantitativas insignificantes e imperceptíveis e promove mudanças fundamentais a mudanças qualitativas, um desenvolvimento em que as mudanças qualitativas não ocorrem gradualmente, mas rápida e abruptamente, tomando a forma de um salto de um estado a outro. Tais mudanças não acontecem de maneira acidental, mas como resultado natural de um acúmulo de mudanças quantitativas graduais imperceptíveis. 85. Stalin deu continuidade a essa visão evolucionista da política, defendendo que o estudo da história desta deveria produzir leis comparáveis às das ciências naturais, como se os seres humanos e suas aspirações fossem inúmeros elétrons girando ao redor do núcleo do poderoso Estado. Assim, a vida social e a história da sociedade deixam de ser uma aglomeração de acidentes, uma vez que a história da sociedade se torna um desenvolvimento da sociedade. Segundo as leis regulares, e o estudo da história da sociedade se torna uma ciência. Portanto, a atividade prática do Partido do Proletariado não pode ser baseada nas boas intenções de indivíduos extraordinários, ou no que dita razão, a moral universal, etc., mas nas leis do desenvolvimento da sociedade e no estudo dessas leis. Além disso, se o mundo é passível de ser descoberto, e nosso conhecimento das leis do desenvolvimento da natureza é legítimo, com valor de verdade objetiva, conclui-se que a vida social e o desenvolvimento da sociedade também podem ser descobertos, e que os dados da ciência referente às leis do desenvolvimento da sociedade são autênticos, com valor de verdades objetivas. A ciência da história da sociedade, apesar de toda a complexidade dos fenômenos da vida social, pode se tornar tão precisa quanto uma ciência, como a biologia, e capaz de utilizar as leis do desenvolvimento da sociedade para fins práticos. 86. Como Hayek poderia ter apontado, ou certamente teria observado o próprio Darwin, a diferença entre a evolução biológica e a visão socialista da evolução socioeconômica é a seguinte: ninguém está no comando da evolução biológica. Ninguém planeja a evolução biológica, ela representa um tipo de ordem espontânea, resultante da complexa interação de bilhões e bilhões de fatores individuais. Isso quer dizer que a evolução biológica lembra muito mais a economia de mercado do que o planejamento centralizado socialista. Dadas as tendências seculares da maioria dos socialistas, é irônico observar que suas ideias se aproximam mais da teoria antidarwiniana do desenho inteligente. Stalin, apesar de todos os seus defeitos, gozava da inteligência e do cinismo oriundos de sua ocupação juvenil como ladrão de bancos. Ele pode ter assinado ensaios filosóficos, talvez até os tenha escrito, quem sabe, mas, no fundo, era um simples tirano. No entanto, mesmo simples tiranos seguem um conjunto de ideias. O tema da política como biologia implícito em Stalin e Marx se torna mais evidente na ideologia Juche. Nas palavras de Kim Jong-il, uma vez que o líder é o centro da vida de uma comunidade sociopolítica, os deveres revolucionários e a camaradagem também devem ser centralizados no líder. Lealdade ao líder e camaradagem em relação a ele são absolutas e incondicionais, pois o líder, como cérebro do organismo sociopolítico, representa a integridade da comunidade. Apenas quando o líder, o partido e as massas estão integrados é que podem se tornar um organismo sociopolítico imortal. Sendo centro da unidade e da liderança, ele desempenha um papel
Decisivo em moldar o destino das massas populares, assim como o cérebro de um homem. Desempenha papel decisivo em suas atividades 87. Aqui, a linguagem de Kim vai de bombástica a apática, embora isso possa ser decorrência da tradução do coreano excêntrico por ele utilizado. Vale a pena destacar, entretanto, que o socialismo norte-coreano só é radical em sua amplitude e profundidade, não em suas suposições fundamentais sobre a natureza da sociedade e as possibilidades de governo. Os comunistas norte-coreanos estão apenas tentando fazer a um país inteiro o que autoridades políticas fizeram à educação K-12 nos Estados Unidos: administrá-lo politicamente, por meio de um planejamento centralizado sujeito à autoridade do Estado. Os resultados, como se poderia esperar, são semelhantes. As escolas públicas americanas fracassam na produção de alunos instruídos, enquanto as fazendas estatais norte-coreanas fracassam em suas colheitas. Os custos são muito mais dramáticos e aparentes no caso da Coreia do Norte. O estado de fome é uma realidade chocante, embora existam nos Estados Unidos inúmeras instituições compensatórias que tornam os gastos do cambaleante sistema educacional menos óbvios. Comunismo, o verdadeiro ópio das massas. A filosofia Juche, sancionada pelo Estado norte-coreano, é a 10ª maior religião do mundo, com 19 milhões de adeptos, segundo aderentes com página online sobre as religiões do planeta. É maior que o judaísmo, que o jainismo e que a fé baí. Tom Cruise que nos perdoe, mas é quase 40 vezes maior que a cientologia. Nada mal para uma religião que, nem é considerada como tal por seus seguidores. Se você disser a um fiel norte-coreano que Juche é uma religião, talvez ele dê um soco em sua boca herege. Juche talvez respondesse: definitivamente não é uma religião. Somos ateístas, pelo amor de Deus. Ele então poderia lhe dizer que o camarada Kim Il-sung, fundador da ideologia Juche e pai de Kim Jong-il, hoje descansa no templo sagrado do Juche, próximo a placas que dizem: o grande líder camarada Kim Il-sung sempre estará conosco. Se a religião fosse um pato, diz Tom Belk, autor de Juche, a Christian Study of North Korea State Religion, Juche, um estudo cristão sobre a religião estatal norte-coreana, o Juche grasnaria em alto e bom som ao tentar se afastar da religião. A Coreia do Norte acabou entrando de cabeça nela. Eles têm seus locais sagrados, suas cerimônias e seu próprio e exclusivo sistema de crenças, relata Belk. Trata-se de algo que requer tudo do indivíduo. Chicago Tribune, 2007. O mais surpreendente é o seguinte: de certa forma, os norte-coreanos se mostram mais abertos à reformulação de seu sistema do que os educadores americanos. Em 2010, enquanto o governo Obama encerrava o programa de bolsas de escolha escolar que possibilitara que milhares de alunos pobres em Washington escapassem das terríveis escolas públicas da capital, o regime de Kim afrouxava suas restrições quanto à venda privada de alimentos e suprimentos básicos, numa reação à deterioração da economia norte-coreana. Infelizmente, não é possível saber quão abrangente será essa liberação e quanto tempo durará. Reformas semelhantes foram implantadas nos anos 1990, depois que as tentativas catastróficas de Kim em instituir uma administração coletiva da economia agrícola norte-coreana levaram a um estado de fome que matou 2 milhões de pessoas. Contudo, pelo menos Kim eventualmente mudou suas práticas diante de inúmeros desastres. Já no que diz respeito ao sistema de ensino público americano, quanto piores se tornam as escolas, mais os professores e os burocratas da educação insistem na expansão das práticas, fortalecimento dos sindicatos, falta de competição, orçamentos que só aumentam, independentemente dos desempenhos, priorização do tempo de serviço de professores e administradores em detrimento do mérito, que levaram essas escolas à situação em que hoje se encontram. Uma coisa é certa:
Quando suas atividades fazem Kim Jong-il parecer flexível, não se está alcançando bons resultados.